Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente detectada. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começam a dar errado. As conexões das células cerebrais e as próprias células se degeneram e morrem, eventualmente destruindo a memória e outras funções mentais importantes. Para o Alzheimer, não existe cura, mas os medicamentos e a estratégia de controle podem melhorar os sintomas temporariamente. Dia 12 de janeiro de 2022. Nathanael Black, bilionário, um renomado cientista com uma ótima reputação, e também fundador da Universidade de Vale Ciências na cidade de Nova Nirvana. Com sua criatividade, teve a brilhante ideia de transformar a mitológica cura do Alzheimer em realidade. Durante 2 anos estudou o cérebro, o corpo humano e todos os tipos de medicamento contra Alzheimer existentes no planeta. Seu plano era trazer uma vida mais satisfatória aos idosos de todo o mundo, para que eles vivessem até o último dia de suas vidas se lembrando de seus parentes, e assim, trazer mais alegria e talvez mais anos de vida para cada um deles. Depois de ter a ideia, montou um plano de como fazer este remédio eficaz contra a doença. Ele apresentou seu projeto à OMS, Organização Mundial da Saúde. Quando Nathanael apresentou seu projeto, imediatamente teve ele rejeitado, até mesmo pela ONU, Organização das Nações Unidas. Em um ato de desespero, ele tentou negociar com Elon Musk. Queria unir forças para que este projeto saísse do papel através de sua influência, mas ele também recusou. Como última opção, Nathanael entrou em um acordo com seu amigo de infância, também bilionário, Jonathan Douglas. Com uma alta quantia de 800 bilhões, o projeto Infinite Memory foi iniciado. Mas por que a OMS e a ONU, e até mesmo o próprio Elon Musk, rejeitaram a ideia? A entrevista. Terça-feira, dia 1º de março de 2026. Exatamente às 6h35 da manhã, a Rádio Jornal de Nova Nirvana inicia sua transmissão. O locutor Samuel Scott inicia seu trabalho com muita empolgação, anunciando que finalmente a humanidade estava seguindo o caminho certo para obter a cura do Alzheimer. Logo anunciou seu convidado especial, o entrevistado do dia e fundador do projeto que estava sendo planejado há 4 anos e que finalmente estava tendo bons resultados nesse trabalho. Este homem era Nathanael Black. Feliz por estar ali, ele agradeceu pelo convite de poder apresentar seu novo projeto. Logo Samuel pediu para que ele falasse um pouco mais sobre esse projeto tão revolucionário. Então Nathanael começou dizendo que ele e sua equipe tiveram que realizar esse trabalho com todo cuidado e delicadeza para preservar as vidas humanas. Em suas palavras, Nathanael disse que durante 2 anos ele e sua equipe estudaram cada detalhe do cérebro humano e a sua capacidade de suportar todo tipo de impacto. Afinal, como o cérebro reagiria recebendo um medicamento que não fosse compatível com o corpo humano? Por isso, esse foi mais um experimento feito com ratos. Por mais que fosse o método clichê, ainda era o mais usado. Confuso, Samuel perguntou se o laboratório tinha permissão para fazer esse tipo de experimento. Nathanael respondeu que sim, e que desde que foi feita a primeira dose, ela foi testada em um único rato, para saber se o corpo dele reagiria bem. Infelizmente ele teve uma hemorragia interna que custou sua vida. Testando em outro rato 1 ano depois, não houve nenhuma falha. Samuel perguntou como ele tinha tanta certeza de que não prejudicaria a saúde humana. Nathanael respondeu que o cérebro e o organismo de humanos e ratos são completamente diferentes, e que ele e sua equipe trabalharam na questão da lógica. No início,
o primeiro rato morreu pela dose de meia seringa, mas 1 ano depois, os outros ratos não morreram, porque a falha já foi localizada. Um pequeno rato suporta uma seringa cheia de remédio, porque um humano que é muito maior não suportaria. Samuel perguntou se as pessoas com imunidade baixa reagiriam mal. Nathanael respondeu que todas as possibilidades foram estudadas, e disse que não foi deixado nenhum buraco nesse barco, e que estavam navegando para o lado certo. Samuel perguntou qual foi o método usado nos últimos anos. Nathanael respondeu que o remédio evoluiu de uma seringa para um xarope provisório, e que precisavam de um último teste que resultasse em 0 riscos. Então pensaram que ingerir o líquido seria a melhor opção. Já estavam despreocupados e acreditavam que o trabalho estava 99% concluído, até que deu certo. Aguardaram 24 horas e, enfim, perceberam que o paciente reagiu bem e teve uma resistência melhor do que esperavam, chegando ao fim do projeto com o comprimido em mãos. Nathanael deu a esse comprimido o nome de memoxicilina, afirmando que a missão estava cumprida. Também disse que por 1 semana cuidaram de um paciente com Alzheimer, um idoso de 89 anos. Ainda disse que o paciente reagiu melhor do que esperavam e que o comprimido foi eficaz e fez efeito em apenas 2 dias, e o paciente não se esqueceu mais de nada. Samuel ficou surpreso com tudo que ouviu e disse o quanto estava impressionado com esse projeto incrível, e perguntou a Nathanael como ele se sentia com um projeto de 800 bilhões que deu certo. Nathanael respondeu que se sentia o homem mais feliz do mundo e que, graças a ele, os idosos de todo o mundo irão viver seus últimos dias de vida se lembrando de seus familiares. O locutor Samuel Scott finaliza a entrevista dizendo que memoxicilina, um santo remédio, já estava disponível em todas as farmácias de todos os países do mundo. A tragédia. Quando as vendas de memoxicilina começaram, em menos de 24 horas, Nathanael foi duramente criticado pelo mundo inteiro, nas redes sociais, em programas de TV, em entrevistas, podcasts e até mesmo em reuniões governamentais. O remédio dividiu opiniões. Enquanto muitos apoiavam, muitos eram contra. Todos disseram que essa entrevista à Rádio Jornal de Nova Nirvana foi muito fraca e com poucas explicações. Toda essa explicação medíocre que ele chama de lógica é só para ludibriar e a entrevista durar mais tempo. É muito estranho ver como todo mundo rejeitou o projeto dele e mesmo assim foi realizado. Um cara bilionário se deu bem com uma ideia que o mundo inteiro rejeitou. Dinheiro, meus amigos. Dinheiro sujo envolvido. As falas desse Nathanael nessa entrevista foram todas planejadas. Me parece que ele está escondendo alguma coisa. No laboratório de falecimento, Nathanael Black fez experiências ilegais. Eu vi com os meus próprios olhos o jeito que ele conduzia esse trabalho e escondia informações que, segundo ele, eram confidenciais. Nós não chegamos a ver nem 40% desse projeto, só o básico do básico. Trabalhamos cegamente para esse cara. Eu me arrependo de ter participado disso. Remédios proibidos, ou são bem proibidos, estavam sendo injetados em jovens que não tinham nem 18 anos de idade. Que o Douglas citou na entrevista, sabe o que aconteceu com ele? Sumiu! O velho desapareceu do mapa. Muitos dizem que ele foi enterrado em uma área remota, mas... não. Eu acho que não. Tem coisa aí, eu sei que tem. Depois do medicamento, aquele idoso nunca mais foi o mesmo. Começou a ter convulsões. Nathanael foi processado por insistir em iniciar esse projeto doentio, mas mesmo assim o produto foi lançado. Jonathan Douglas não foi o único que ajudou. Ele pagou mais alguém para permitir isso. Foi a empresária Daniela Uso. A gravação foi cortada. E a voz deste suposto antigo funcionário nunca mais foi ouvida. Dia 27 de março de 2026. 27 dias após a entrevista, o idoso que havia desaparecido
foi visto cambaleando em um parquinho para crianças. Ele estava em péssimas condições. Estava magro com o corpo esquelético. Havia vomitado sangue. Seus olhos estavam pretos e escorrendo um tipo de líquido transparente. Autoridades da cidade foram convocadas no local para socorrer o idoso, mas quando chegaram lá, ele caiu no chão e morreu, com seu cérebro derretido, escorrendo pelos ouvidos e nariz. A consequência. No período em que o idoso foi encontrado, não só Nova Nirvana, mas o mundo inteiro estava lutando contra um surto viral. Uma gripe terrível que resultou em uma pandemia muito rápido. No mundo inteiro, havia sido anunciado um alerta de quarentena no dia 15 de março de 2026, 12 dias antes do idoso ser encontrado. Dia 15 de abril de 2026. Um mês após o início da quarentena, o mundo já estava um caos. Pessoas saíam armadas de suas casas, se arriscando para conseguir alimento. Saquearam lojas e mercados. Os soldados do exército não faziam nada para impedir, pois sabiam da terrível situação em que o mundo se encontrava e sabiam quanto as pessoas precisavam. Em pouco tempo, as lojas e mercados ficaram vazios e as pessoas começaram a sumir, pois a infecção se espalhou muito rápido. Não havia cura e os infectados mordiam qualquer um que estivesse pelo caminho. Chegou no limite. O exército não conseguia mais proteger o pouco de sobreviventes que restavam, nem o seu país e nem o mundo. A humanidade já estava corrompida. Motivo da pandemia. Memoxicilina. Não foi criado para uma causa nobre? O que deu errado? Quem tomou esse remédio sofreu graves efeitos colaterais, uma semana depois de ingerir o comprimido. A grave consequência veio em 3 estágios seguidos que apresentaram os seguintes sintomas. Primeiro estágio da infecção: tosse, dor de cabeça, coriza, dores no corpo e convulsões. A doença se espalhou tão rápido que não deu tempo de desenvolver uma vacina forte o suficiente, pois a gripe piorava a cada 2 dias. Então o surto ia para o segundo estágio da infecção: sangramento nasal, batimentos cardíacos acelerados e pele inchada. 2 dias depois. Terceiro estágio da infecção: perca de memória, alucinações, fome excessiva por carne e apodrecimento do cérebro e cordas vocais. Tudo isso resultando em um emagrecimento acelerado, e o corpo apodrecia com a vítima ainda viva. Mas o que foi usado nesse remédio que deixou as pessoas nesse estado? Uma mistura de vários remédios e substâncias que são galantamina e memantina, 2 remédios que tratam Alzheimer, diazepam, remédio usado para ansiedade, espasmos musculares e convulsões, alprazolam, usado para tratar crises graves de ansiedade e pânico, buclina, é indicado como um estimulante do apetite, e um soro rosa chamado adrenalina, usado para fortalecer o corpo do paciente e retardar os efeitos negativos dos remédios anteriores. Misturando todos esses remédios em estudos no laboratório da Universidade de Vale Ciências, assim foi criado o comprimido memoxicilina. No dia de anunciar sua nova criação, Nathanael Black afirmou que esse remédio seria a cura do Alzheimer, e também que ele poderia ser tomado para aliviar dores de cabeça. Não era um simples remédio, mas devia ser usado como se fosse um remédio tóxico que não foi aprovado, mas mesmo assim foi distribuído para o mundo inteiro, apenas para não perder o dinheiro que havia sido investido no projeto e para lucrar o dobro em cima. Mesmo sendo bilionário, Nathanael ainda quis continuar enchendo seus bolsos de dinheiro, como um vira-lata miserável, sedento por um pequeno osso. Triste fim. 8 meses depois, dia 6 de agosto de 2026. Desde o início da quarentena, a Área 51 foi aberta para os homens mais ricos do mundo se refugiarem com suas famílias, para evitar que fossem mortos pelos infectados ou até pela doença.
Com o seu carro, Jonathan Douglas e a empresária Daniela Anderson se aproximaram de um dos portões da Área 51. O carro de Nathanael estava logo atrás, a 5 metros de distância. Um dos soldados que estava pela área pediu para baixar a janela de vidro da porta do carro, para que ele pudesse identificar quem estava dentro dele. Jonathan abaixou, e no mesmo instante, ele e Daniela foram reconhecidos. E imediatamente o militar sacou sua pistola e matou os dois. Cada um com 5 tiros no peito. Os governos de todos os países autorizaram que Jonathan Douglas, Nathanael Black e Daniela Anderson fossem mortos caso fossem vistos. Qualquer um poderia matá-los, sem receber nenhuma punição. Nathanael, ao ver o que aconteceu, ficou assustado e rapidamente deu ré com seu carro e fugiu para longe, o mais rápido que pôde. Após se distanciar o suficiente da Área 51, ele subiu um alto morro, no qual podia ver a área militar de longe. Ao cair sua ficha de que todo esse apocalipse aconteceu por causa da sua ideia diabólica, ele se sentiu mal, chegando à conclusão de que nem ele mesmo sabia o porquê criou esse remédio. Em questão de segundos, sua consciência pesou por causa de todas as 9.850 milhões de mortes que aconteceram por causa de sua ganância e desejo de ser reconhecido pelo mundo. Descontroladamente, Nathanael começou a rir. E quando estava sem fôlego de tanto rir, deitou-se na terra e começou a chorar. Depois de alguns minutos chorando, ele se levantou e pegou seu revólver que estava na cintura, apontou contra sua própria cabeça e disse: Eu sou a pequena faísca dessa gigantesca floresta. Nathanael Black se sentiu imprestável, o maior criminoso da humanidade. Foi ele o homem que em apenas 4 anos criou uma arma que foi capaz de destruir tudo o que a humanidade demorou milhões de anos para construir. Ele era a pequena faísca que causou esse grande incêndio nessa gigantesca floresta, o mundo. A chuva que apagou esse incêndio veio 6 anos depois, em 2032, com a morte do último infectado que acabou morrendo de fome por falta de carne humana, sem vida racional na Terra. Com a extinção da raça humana, o mundo inteiro finalmente foi deixado em paz, se tornando assim um lugar inabitável.